assim, é, o processo nosso para conseguir safar da obsessão, olha, gente, eu preciso de aprender a fazer esse negócio de gravar a tela e depois vocês me ensinam, tá? Enfim, Fala com nós, velho. depois eu preciso. Então tá bom, depois vocês me contam. É... Aí a gente fica aqui no espiritismo cheio de medo de obsessor, tratando a vida da mesma maneira que a gente tratava quando a gente era católico, quando era protestante, né? Aquela coisa toda do medo, e talvez quando a gente era pagão, né? Aquele medo do inferno e tal. Então, a gente precisa de compreender que o plano espiritual, ele é tal qual o plano físico. Mesmo que você não queira, e se alguém disser que quer, eu vou achar assim, eu tenho telefone de bons psicólogos para indicar, ninguém quer ser assaltado na rua, mas de vez em quando pode acontecer. Ninguém quer ser atropelado, mas uma ou outra às vezes acontece. Né? Ninguém quer passar por coisas tristes, mas acontece na vida. Tem coisas que não dá para evitar. Por quê? Poxa, eu estou vivendo num mundo onde existem ladrões, onde existem estupradores, onde existem pessoas mentirosas, enganadoras, né? Então, de acordo com o meu plano reencarnatório, e eu não sei qual ele é, talvez eu precise de vivenciar algumas experiências que sejam dolorosas para mim, para que essa dor me ensine alguma coisa. E no plano espiritual é a mesma coisa. Tem espíritos superiores e tem espíritos medianos e tem espíritos, nós vamos falar, inferiores. Nós temos que tomar cuidado com a comparação. Você está comparando qual que é a sua régua de medida para falar que é inferior, né? E aí é os espíritos que são maus, talvez a gente possa colocar assim, os espíritos maus, né? Aqueles descompromissados. E o plano espiritual está cheio deles. A diferença qual que é da gente aqui? Eles não precisam de trabalhar, né? Eles não têm que bater ponto, eles não têm que cuidar necessariamente de ninguém que não seja eles mesmos. E aí basta estar um grupo junto que sempre vai ter um líder, né? Sempre vai ter alguém que toma conta das mentes mais enfraquecidas, e isso vai se formando os clãs, né? No plano espiritual. Bom, espero que esteja tranquilo até aqui. Então, no plano espiritual, os espíritos se ajuntam lá por afinidades, como a gente aqui, né? Você pode achar que você não se afiniza com as pessoas do seu bairro, mas deixa eu te contar um segredo. Você só está morando no bairro que você mora porque você pensa e sente como as pessoas que estão aí. Isso pode doer lá dentro da sua intimidade de uma forma muito aguda, mas se fosse diferente, se você não estivesse num lugar onde você não se afiniza, você haveria aí um problema na ordem divina, né? Da lei da afinidade. E nós estamos numa cidade que se afiniza com a gente. E você mora num país que se afiniza com você. E você mora num continente que se afiniza com o seu jeito de pensar. Você mora no planeta que se afiniza com o seu jeito de pensar e de sentir. No plano espiritual, os espíritos se agrupam pelo mesmo motivo. E qual que é a diferença? Eles não têm horas, pelo menos nós estamos falando de obsessão, né, gente? Porque os espíritos superiores são compromissadíssimos com o horário, disciplina, com harmonia, com o bem, com o belo, enfim. Aí nós estamos tratando aqui de obsessão. Então, no plano astral inferior, vamos falar assim, no plano onde as ideias ainda são desorganizadas, são desarmônicas, são infelizes, é cada um tomando conta de si. Quando um toma conta do outro, é por puro interesse, né? Onde um quer dominar o outro. Então, os espíritos vão se agrupar por ordem de gosto. Né? Uns gostam de matar, anda junto. Os que gostam de roubar, anda junto. Os que gostam de suicidar, anda junto. Né? Os que gostam de falar mal dos outros, anda junto. Os que gostam, sabe? É uma coisa de doido, assim. É os grupos. Né? E a gente está encarnado em grupos. E você nasceu numa família que tem determinadas propensões.
Você tem um núcleo, um seio familiar que também tem determinadas propensões. Você está disposto num trabalho, né? Você tem um emprego que tem determinadas qualidades, determinados defeitos, determinadas propensões. E você tem as suas determinadas propensões. Então, o que você faz na sua vida vai atrair pessoas que pensam como você e vai repelir algumas pessoas que pensam muito diferente de você, que não vai te suportar. E aí a gente entra no processo. A gente começa a entrar no processo de afinidades, mais propriamente dito. Se você não gosta de rock, você vai andar com a galerinha do rock? Não vai, ué. Se você gosta de forró, você vai andar com o pessoal que é do axé? Provavelmente não. Se você gosta da música clássica, você vai andar com quem escuta lá o funk? Pode ser que seu gosto tenha um espectro. E você saiba admirar a música clássica, você saiba admirar o funk. Mas quando às vezes pede, ó, faz uma escolha, você vai escolher aquilo que você está mais propenso a se felicitar mais. Eu espero que seja tranquilo até aqui. Porque aí a gente vai formando os nossos clãs, os nossos grupos, e até tem pessoas que realmente conseguem dançar, bailar em vários grupos diferentes. Outros não. O processo obsessivo nada mais é do que afinizar-se com espíritos que têm umas particularidades no gostar. Porque nós vamos começar a falar de obsessão simples. Kardec determina 3 tipos de obsessão. Obsessão simples, fascinação e subjugação. A subjugação é, para o Kardec, assim, não é ainda o pior dos piores do ponto de vista da influenciação, mas é bem drástico, a nível físico. Então, na obsessão simples, é um espírito que gosta do seu jeito de ser, mas ele gosta de um jeito que te atrapalha. Quem tem amigo chato aí vai saber que eu estou falando. Quem não tem é porque é o chato. No caso, sou eu, no meu grupo de amigos. Eu sou mais ou menos o chato lá do meu grupo. Então, o que a gente vai fazer? A gente, quanto o chato, você vai querer que as pessoas façam o que você quer fazer. O obsessor, ele nada mais é do que um amigo chato que você arrumou, porque ele viu que você gosta de um negócio, e ele fala, mas se você gosta, nós vamos fazer todo dia, toda hora, o dia inteiro. Só que ele não tem que trabalhar, ele não tem família para cuidar, ele não tem responsabilidade. E ele acha muitas vezes que você pode ficar igual a ele, e ele começa a te azucrinar, né? Isso é, volto a dizer, o processo de obsessão é simples. De espíritos que, por afinidade, querem fazer a mesma coisa muitas vezes o tempo todo. Tem obsessões que acontecem pelo simples fato de nós estarmos numa busca por ser alguém melhor. Você entra num processo de conhecer o Espiritismo, ou nem isso, só de conhecer o cristianismo, o evangelho do nosso Senhor Jesus, você conhece o evangelho, você lê aquilo e acha que aquilo é interessante para a sua vida. O que você faz? Começa a tentar praticar. Ao tentar praticar, ou pôr em prática, o evangelho, o bem, ele traz um calorzinho para a gente. Por isso que eu falo que espírita que tem medo de obsessor, ou de ser obsediado, nem tem medo de obsessor, é medo de ser obsediado. Porque tem uns que botam uns medinhos na gente, porque a gente é meio bocó. Mas quem tem medo do processo de obsessão, tem que entender que, assim, o bem, ele é quentinho. O bem é aconchegante. Não é nem aquele quente do mármore do inferno, e também não é frio. O bem é prazeroso. É aquilo que dá vontade de falar assim, nossa, eu não queria sair daqui, não. O que acontece? Quando nós nos desenvolvemos moralmente, nós começamos a aquecer a nossa alma. E as trevas, elas são frias. E quando a gente começa a acender a nossa luz, no nosso candeeiro pessoal, né, no nosso candeeiro, né, a gente começa a esquentar a nossa alma.
E ao esquentar a própria alma, nós vamos ter a capacidade de atrair para perto da gente alguns espíritos que estão em frio tremendo. Eles vão estar também dispostos a querer desfrutar do nosso calor. E isso por si só já gera o que a gente chama de obsessão simples. Você está tentando ser alguém melhor, você está tentando ser um espírita melhor, um ser humano melhor. Aí você começa a acender aquela chama do evangelho no seu coração, começa a ficar melhor. Um espírito que está na treva ali, naquele frio, sem amor, sem carinho, ele olha e pensa, gente, meu calorzinho dessa pessoa aqui, eu gostei. Sabe como é que eles chamam isso lá na igreja católica? De encosto. Acende uma vela para as almas. Na Umbanda, eles chamam de quiumba. Lá na Umbanda, eles acendem vela para os quiumba. Quiumba são os espíritos que estão aí vagando na terra. E a gente chama de espírito só, obsessor, porque atrapalha. A presença dele na sua vida te causa incômodo, aí a gente bota o nome de obsessor. Mas são espíritos que estão querendo ser melhor, tanto quanto a gente. Estão querendo se beneficiar do nosso calor. Então ele às vezes nem sabe que morreu ainda. Ele nem sabe que ele está te prejudicando. Mas pensa, quando você se sente bem em um determinado lugar, você fala, poxa, eu quero continuar aqui nesse lugar. Eu quero usufruir mais desse negócio. Ele quer usufruir mais da sua energia, mais da sua paz, mais do seu evangelho. Só que como ele faz isso de forma desregrada, ele acaba te desequilibrando. E se você pensar, eu não quero ter obsessor, então para com o seu processo de reforma íntima, volta a ser um ser humano descompromissado com a sua moralidade, com o seu crescimento. Isso quer dizer que você não vai ter obsessor? Não, quer dizer que você simplesmente vai deixar de ter a oportunidade de ajudar outras pessoas. Aí você passa a ser obsessor, né? E te espero que seja tranquilo até aqui. Então, o que acontece? Quando a gente entra nesse processo de crescimento interno, a gente tem que entender que a gente está sendo sempre cercado por uma nuvem de testemunhos, como diria Paulo aos Hebreus. E aí, como a gente gosta sempre de passar por uma parte evangélica do nosso estudo, lá no Carta aos Hebreus, capítulo 12, o item que chama Olhos Fixos em Jesus, Paulo escreve assim aos Hebreus: portanto, estamos rodeados desta grande nuvem de testemunhas. Deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra em nós. Corramos com perseverança na corrida, mantendo os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da fé. Em troca da alegria que lhe era proposta, ele se submeteu à cruz, desprezando a vergonha, e assentou à direita de Deus. Para que vocês não se cansem e não percam o ânimo, pensem atentamente em Jesus, que suportou contra si tão grande hostilidade por parte dos pecadores. Gente, olha que delícia, né? Está falando de Jesus, que, cara, veio para consumar para a gente a alegria, a gente a fé. Vocês têm noção? Eu vou repetir, porque tem um monte de espírito aí que o espírito que é um bicho bobo para ser pessimista. Em troca da alegria que lhe era proposta, ele se submeteu à cruz, desprezando a vergonha, e se assentou à direita do trono, para que vocês não se cansem e não percam o ânimo. Pensem atentamente em Jesus, que suportou contra si todas as hostilidades por parte dos pecadores. Gente, Jesus abriu mão da alegria para proporcionar para nós ela. E o negócio é a gente entender qual alegria que é essa e como que ela se expressa. E é uma nuvem, e essa nuvem de testemunho que nos cerca, elas podem ser os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes e os espíritos que nos cercam. Encarnados os nossos familiares e desencarnados todo o resto. E a nuvem de testemunho que nos cerca podem ser os nossos pensamentos. Quando você está fazendo uma coisa bonitinha por fora e por dentro seus pensamentos assim, sei, eu sei que está querendo falar desse jeito aí, tá bom. É uma nuvem de testemunho dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Quando a gente passa por vários processos
de compreensão das nossas atitudes, nós vamos enxergando essa nuvem de testemunho de forma mais clara, de forma mais objetiva. E nós vamos tendo acesso a novas formas de perceber a própria vida. Então, todas as vezes que você está fazendo qualquer atividade, você tem espíritos ao seu redor. Qualquer atividade. Ah, mas a atividade que eu gosto é de ficar sozinho, sentado, meditando. Está assim de espírito, sozinho, sentado, meditando do seu lado, que gosta. Porque nós vamos atrair. Gente, nós não somos um filme pequeno, um livro Pequeno Príncipe, e cada um tem um planetinha que fica ali lá isolado, não. Cada um no seu, não. Nós vamos trabalhar na base da afinidade mesmo. Então, a obsessão são aqueles... Aí nós estamos partindo da obsessão simples, né, daqueles espíritos que se afinizam com o nosso jeitinho de ser. São espíritos que muitas vezes, por exemplo, estão chateados com nós. Aí nós estamos saindo daquele campo assim, ó, te vi, te gostei, vou te acompanhar. Mas tem espírito também que acaba entrando num processo de chateação com a gente, por exemplo. Percebe que o espírito que me persegue porque eu fiz um mal para ele no passado é diferente do espírito que me leva para o bar para beber? O cara que me leva para o bar para beber, gente, é igual o seu amigo que te liga e fala, ó, vamos beber? Ele não te liga, ele te manda uma telemensagem, telepática. Ele fala, vamos beber? Você pensa, que vontade de beber. Mas espírito também é meio bobo. O espírito acha que só cigarro e bebida é os mal da humanidade. O espírito fala assim, não, que vontade de falar mal de alguém. Deixa eu mandar uma mensagem aqui, deixa eu ver. Ah, vou mandar uma mensagem para o Ramon para não falar mal da Luísa. Ah, vou mandar uma mensagem para a Luísa para falar mal do Ramon. Ah, vou mandar uma mensagem para o Rodrigo para falar mal do Josito. E aí, quando vai bater nessas vontades, é uns espíritos ali assim, ó, vamos fazer um negocinho que a gente gosta? Percebe? Porque não é, sabe, o espírito, acho que é a pessoa que bebe e fuma, que ela é a personificação do demônio na Terra, mas não é não, tem coisa pior por aí. Tem gente que morre pela fofoca, tem gente que morre pela cupidez, tem gente que morre pela maledicência, sabe? O sexo é uma coisa muito pouco falada no espiritismo, né? Há um tabu gigantesco em cima do assunto sexo, mas que, como diria Emmanuel, todos nós estamos comprometidos no campo da sexualidade. E eu vejo que os espíritos tratam sexo igualzinho evangélico. Gente, é sem tirar nem pouco. A gente trata sexo e sexualidade idêntico a evangélico. Tem espírito no movimento espírita que prega que sexo é só depois do casamento, assim, e que se não for antes é um descompromisso com a energia sexual e que vai trazer obsessões e não sei o quê, nananã. Eu fico pensando, meu Deus, eu vou voltar a ser evangélico, porque pelo menos lá eu não vou acreditar no obsessor. Lá, depois que eu for batizado, casado, tá tudo certo. Mas aqui a gente fica nos sofrimentos, né? Com algumas coisas dolorosas, e a gente acaba não tendo... A gente tem o sexo no mesmo patamar da mediunidade. São coisas para poucos eleitos, assim, de forma saudável. E falta nos estudos para falar disso com mais tranquilidade, porque na tentativa da negativa do sexo, de negativo que eu falo, de negar a energia sexual e a sexualidade, o que a gente mais tem, como diria Jesus, são sepulcros caiados. Um monte de gente que por fora fala conluio sexual, né? Ato de amor entre duas almas gêmeas, o espírito também não acredita em alma gêmea, né? Duas almas afins que se encontraram em cima da terra e vão para uma comunhão da energia sexual. A mesma pessoa com esse discurso, às vezes é uma pessoa que está assim, afundando em erotismo dentro de casa, e hoje com acesso à internet, essas coisas não tem mais, né, que se preocupar em você ter que... O acesso à internet complicou muito a obsessão, por exemplo, no campo do erotismo. Porque antes uma pessoa, para poder praticar algumas loucuras do campo da sexualidade,
Ela tinha que ir em alguns ambientes que era altamente constrangedor. Hoje não, você pega o celularzinho, mantém um vício dali mesmo. Mas por quê? Porque não trata do assunto com naturalidade. Eu estou cansado de ver expositor do movimento espírita, de Belo Horizonte, inclusive, região, tratar o sexo como se fosse uma coisa do outro mundo. E aí, quando você maquia como essa coisa, que o sexo é só para a reprodução, sublime, que tesão é proibido, não sei o quê, começa a dar um monte de problema, que é a repressão da energia sexual, a repressão da sexualidade, e isso é campo obsessão. Campo vasto para obsessão. Porque aí na fraternidade espírita todo mundo é aquele traje branquinho, bonitinho, e as cabeças de aquelas coisas devassas lá dentro. Não estou falando que é a realidade de vocês não, gente, é porque eu já vi por aí. Mas como eu estou falando de obsessão, é importante falar sobre isso. Porque a pessoa foca no cigarro e na bebida, e ninguém fala do sexo, e no espiritismo parece que todo mundo já superou o sexo, eu não sei nem como é que ele reproduz, né? Parece que todo mundo feito na base da osmose, sei lá, da fotossíntese, e ninguém conversa sobre o assunto. E ele leva muito mais pessoas para o campo da obsessão do que algumas outras coisas aí que são tidas como o inferno. Enfim, pronto, falei. É isso. Aí o que acontece? Os espíritos que nos levam a essas coisas, na grande maioria das vezes, eles são muito mais afins da gente do que aquele que quer te fazer arruinar a vida, porque numa outra vida você talvez tenha conseguido arruinar a vida dele. Aí já é um perseguidor. Antes a gente tinha um adoecido, tal qual nós somos com os nossos vícios. Agora a gente tem um perseguidor. O perseguidor ainda, talvez lá na obsessão simples ainda, o que ele quer fazer? Ele quer que você sofra, ele arruma um monte de coisa para embananar a sua vida. Ou ele quer te fazer sofrer para ele rir, que tem onde a gente encontra os zombeteiros, né? Ou ele quer te fazer sofrer para que você possa ele se sentir vingado com a sua dor. Tranquilo, gente? Espero que sim. Bom, mais para frente nós vamos ver, além dessas obsessões ditas simples, onde o espírito se manifesta, gente, qual é a diferença da obsessão simples para a fascinação, por exemplo? Na obsessão simples, o espírito ele não tem medo de falar assim, não. Quem está querendo acabar aqui? Deixa eu ver, deixa eu pegar mais um passante aqui. Quem está querendo acabar com a vida do Cineia sou eu. Cadinho. Eu quero ver ela comer capim pela raiz. Eu vou acabar com a vida dela. Isso não é obsessão complexa, isso é obsessão simples. O espírito está ali, ele está contando para você. Inclusive, o espírito, quando ele chega e conta o que ele está fazendo, ele está sendo mais seu amigo do que inimigo. Porque se o seu inimigo te conta que está te atacando, ele está te dando chance de defender. O que é diferente do processo da fascinação. A fascinação é obsessão com requinte de crueldade. Para o Kardec, apesar da subjugação estar vindo depois da fascinação, a fascinação é mais cruel. A fascinação é muito cruel, porque o espírito obsessor, o mau espírito, ele faz a pessoa acreditar que tudo aquilo que está acontecendo na vida dela é ideia dela. O espírito, deixa eu dar um exemplo aqui. O espírito obsessor simples, ele vai chegar na sua casa, vamos supor que ele chega chutando a porta. Ele chega lá e faz uma arruaça que você fica lá tremendo de medo. Joga a panela pro alto, sabe? Faz uma arruaça. Fica igual o filme Ghost do Outro Lado da Vida, sabe? Quando ele senta e começa a cantar Um Elefante Incomoda Muita Gente. Ele está declarado. O espírito que vai querer fascinar, ele é diferente. Ele usa as suas propensões, os seus gostos, as suas inclinações, e ele começa a te jogar de longe ideias assim. Para que você acredite que as ideias que você está tendo são suas e não dele. E assim ele vai estreitando os laços com você. Ele vai te dando ideias para que você acredite que aquilo tudo que você está fazendo é porque você quer fazer. As fascinações, geralmente, são muito complexas quando atingem líderes religiosos.
quando atingem líderes de governos. Deixa eu contar para vocês um negócio. O que mais tem segredo, o que mais tem em cima da terra é governante fascinado. E a gente não lembra de rezar para os nossos governantes. A gente só quer o quê? Chibata no lombo desse, porque não presta, porque é ladrão, porque não sei o quê. E a gente esquece que o processo de fascinação, eles agem entendendo que estão fazendo da própria cabeça. Mas tem coisa que é da cabeça deles mesmo. Cadinho. Oi. A Luísa falou que falar mal dela não pode, não. Tá te proibindo aí. A Luísa. Não sou eu, não. É o obsessor. É o obsessor. E a Hilda diz que por isso que a gente tem de nos reconciliar enquanto há tempo, enquanto a gente está aqui na Terra. Tá lembrando? Justamente, Hilda. Reconciliar enquanto há tempo é outra coisa assim. Eu não sei nem como é que eu falo isso. Os nossos esforços em reconciliar são muito importantes. Mas a gente tem que entender o dia que a gente não der conta. Porque eu conheço um monte de gente que está convivendo com um monte de gente na base da falsidade, porque tem que perdoar enquanto é tempo. Tô nem falando que esse é o caso de ninguém que não, tá? Nem eu sei que comentou não, viu, Hilda? Mas o que eu vejo é um monte de gente convivendo com os outros com os dentinhos cerrados assim, porque tem que perdoar. Porque se falar que tá chateado, tá melindrado. A pessoa vai lá e pisa no pescoço da outra. Aí eu tenho que perdoar. Aí fala que perdoa por fora e por dentro tá ali doido para torcer o pescoço do outro. Gente, é melhor eu dizer, Hilda, eu não consegui te perdoar, desculpa, tá? Mas não quero te ver nem pintado de ouro. Do que eu te abraçar, e cada vez que eu te abraçar, eu jogar para você um monte de energia doente. Cada vez que eu pensar em você, eu jogar um monte de... Porque se eu assumir para mim que eu estou com raiva de você e não conseguir te perdoar, eu não vou nem pensar em você. É melhor do que eu ficar falando que perdoei, e toda vez que eu falar que eu perdoei, eu falei assim, caramba, eu não perdoei, foi nada, velho. Eu quero mais que ela queime no mármore do inferno. E aí eu vou lá e te abraço. Sendo que eu só vou conseguir tratar a ferida que você me causou quando eu entender, não, Hilda, eu estou com raiva. Cadê me perdoa? Não, porque eu não dei conta. Mas o que eu fiz foi por causa disso, isso e disso. Tá, eu já até te entendi, mas não compreendi ainda, não. Eu não consegui te perdoar ainda, não. Isso já é começar a reconciliação, porque a gente começa com a gente mesmo. E aí, então quer dizer que a gente não precisa perdoar ninguém? Não foi isso que eu falei, porque Jesus pediu, perdoa 70 vezes, 7 vezes. Mas eu preciso fazer isso de forma consciente. Não é da boca para fora. Então, os governantes, maioria deles, gente, é tudo gente fascinada. E quando eu falo fascinada, é no plano espiritual mesmo. E o que os espíritos fazem é encontrar o campo dentro da gente. Eles encontram o campo aqui, ó. A terra que é fértil para coisa que não presta. Eles vão lá e plantam a semente. Ela aceita a semente, está tudo certo. E eles começam a te comandar de longe. É o que, efetualmente, a gente pode usar a metáfora da marionete. Os espíritos usam como marionete os que são fascinados. E aí você vê... gente, eu vou falar do fundo do meu coração, tá? Sem partidarismo nenhum, porque até hoje não houve pessoas num contexto geral, em formas particulares, tem grandes nomes que já passaram pelos nossos governos que foram bons, mas de forma geral, o que a gente pode ver são projetos de leis absurdos que são completamente contra como é que fala? O interesse do povo. Então, assim, completamente contra o bom senso, completamente contra a paz das pessoas, da comunidade. Isso, e todo mundo que não está no poder fala, gente, mas não é possível. Não é possível que não tem ninguém vendo. Não é possível que o pessoal que está lá não está enxergando isso. E aí você vai ver isso
em coordenações de escolas, coordenações de hospitais, coordenações de centro espírita, de centro religioso, igreja católica, igreja evangélica, budista, umbandista. Você fala assim, não é possível que eles estão fazendo tal coisa em tal lugar. Mas é possível. E essas pessoas às vezes acham assim, gente, você quer comprar uma briga boa? Você quer perder uma amizade? Fala para um fascinado assim, oh, eu acho que você está obsediado, hein? Ô, gente, mas é assim, é, é perder a amizade. Por que eu sei? Que eu já perdi. E foi com a pessoa assim, oh, por que você não acha melhor você procurar um tratamento espiritual? Porque eu acho que nas suas ideias pode haver aí algum tipo de interferência. Eu nem falei com a pessoa que estava obsediada mesmo, não. Eu só falei que achava. Ou eu achei muito errado. Perdi a amizade. Mas acontece. Aí a gente vai aprendendo a fazer novas abordagens. Então, o processo da fascinação, se você fala para a pessoa que ela está obsediada, você perde um amigo. E qual que é o intuito que os espíritos têm no processo de fascinação? Justamente isolar a pessoa. Se eu estou num grupo do Abel Gomes, eu começo a ter algumas atitudes, aí vem o Ramon, o pai da razão, fala, Cadinho, você tá tendo umas ideias aí que tá meio absurda, né? Eu falo assim, ih, é o Ramon, mano, tô obsediado, hein, velho? Você não tá vendo que eu tô fazendo melhor pra fraternidade? Eu falo assim, não, sua mãe não tá aparecendo, não. Eu falo, quer saber, Ramon? Eu não vou contar com você mais, não. Você não tá me apoiando. Aí eu vou em outra pessoa, falo, ia lá, o Ramon falou que eu tô obsediado, você acredita? Só porque a minha ideia era de pegar 10% das doações da fraternidade e levar para manter minha casa, ó, pra você ver. Tem Tudo nada a ver. fofoca. Ó, eu só queria pegar, afinal de contas, eu tô abrindo mão da minha vida para ficar na fraternidade. O que é 10% das doações, gente? É para ajudar a pagar uma conta, eu tô desempregado, hein? A mãe é muito doida, ficou com raiva de mim, tá bom. Aí vem outra pessoa e falou, Cadinho, mas deixa eu te contar um negócio. Você sabe que essa ideia não é muito boa, não, né? Eu falei, ih, eu tô obsediado. Nem sabe da minha vida, nem me conhece direito. Aí daqui a pouco, tá todo mundo errado e só eu que tô certo. O que eu faço? Ah, não vou ficar nessa fraternidade aqui mais não. Essa fraternidade aqui tá todo mundo errado. Eu vou caçar outra para mim. Ou a pessoa sai da fraternidade e começa a ter um estudo autônomo com ideias esdrúxulas, ou ela vai encontrar pessoas que talvez acham que vale a pena cobrar mesmo. Porque, oh, gente, o que eu conheço por aí que tem médium ganhando porcentagem em obra mediúnica, porque tem o esforço dele enquanto médium. Não, tá assim, ó, gente. Não, mas tem minha dedicação também, ué. É 50% para mim e 50% doação, porque é 50% de doação é 50% do espírito. Eu conheço alguns casos. Eu já estive numa casa espírita vivenciando uma palavra assim, de um médium que psicografava obras. E eu achei isso muito grave. Então, na fascinação, o ser, ele entende que aquela ideia é toda dele e que aquela ideia é toda bonitinha e faz sentido para ele. E quando o negócio vai indo, aprofundando cada vez mais, o Kardec traz um negócio que chama subjugação ou possessão. Na possessão, é onde a gente vai ter aí como fala, as inspirações para filmes como O Exorcista, Exorcismo de Emily Rose, e aí esses filmes que tem por aí, que são esses terrores aí, que o povo vira a cabeça e vomita uns jatão, anda igual bicho, come bicho. Aquilo ali são manifestações espirituais aonde o espírito, ele, de fato, ele tem a capacidade de anular a participação do dono do corpo, que é o espírito encarnado. Ele só não toma conta 100% porque o corpo está ligado pelo fio de prata. O fio de prata é muito bem descrito no livro, apesar de não ter em obras do Allan Kardec necessariamente, vai ter no livro Iniciação Viagem Astral, do espírito Lancelin, uma obra que eu recomendo, assim, de olho fechado, que é linda.
Então, ele só não toma conta 100% do corpo porque o espírito que está encarnado está vinculado ao cordão de prata. Mas ele consegue associar-se em grande parte do corpo físico mesmo da pessoa possessa. Ô, Luísa, para chegar nesse estágio, é gradativamente sim. Sempre o processo obsessivo ele é gradativo. Um espírito não te vê na rua e fala, vou possuir essa pessoa, é hoje. Senão a gente estava perdido. Todo processo obsessivo, ele começa com uma afinidade. O espírito ele vai ganhando campo, sabe? E aí depende de como o espírito quer acabar com a sua vida. Por exemplo, se ele quer só te fascinar e fazer você passar vergonha com as suas próprias palavras, gente, o que é muito mais humilhante para nós, por exemplo, por que o Kardec coloca que a fascinação é pior do que a possessão? Quando chega um espírito possesso, você já sabe o que precisa ser tratado. Quando a pessoa está fascinada, não. E aí, eu vou falar do fundo do coração, porque nós estamos numa fase que é um processo regenerativo, sim. A gente tem que aprender a modificar as nossas intenções, sim. E eu estou falando isso para mim, sim. Sabe por quê? Sabe essas notas ridículas que viram memes dos nossos governantes? O que os espíritos fascinadores querem é isso. Que a pessoa caia no ridículo. Que a pessoa caia no ridículo para que ela possa se sentir envergonhada, porque muitas vezes isso leva ao suicídio, isso leva à loucura, isso leva ao assassinato, isso leva a um monte de situações degradantes. Quantas pessoas não suicidaram com vergonha de coisas que fizeram? Resultados infelizes. Então, o processo da fascinação, ele é grave nesse sentido. E aí, quando a gente vê esses monte de informações de pessoas que estão se ridicularizando na rua, por N fatores, é bom a gente ter já um refino do nosso humor, sabe? Um refino de como a gente entende essas coisas. Cadinho, Oi. a Rafaela está fazendo uma pergunta. Como identificar se a obsessão é simples ou é fascinação? Rafaela, o fascinado, é como se fosse assim, a obsessão simples a pessoa vai sentir muito mal. Sabe aquela pessoa adoecida? Sabe que a pessoa que é ziquezira para cima e para baixo? Geralmente, na obsessão simples, você é o atingido. Na fascinação, geralmente, você começa a ser o que atinge. A fascinação, você começa a ter ideias que vão ser para prejudicar as outras pessoas. Vão ter ideias de benefício seu, aonde outras pessoas vão ser prejudicadas. Consegue me entender? Tá tranquilo? Espero que sim. Então, na obsessão simples, sabe aquela pessoa... gente, eu não estou falando que uma pessoa atrapalhada é obsediada, não, tá? E os espíritos falam isso no livro dos espíritos. Se você acende um... E olha pra você ver, na época do Kardec, ele já falava do fósforo. Se você risca um fósforo e fica com ele na mão, se você queimar o dedo, isso não é obsessão, não, é burrice. Você não apagou o trem antes. Podia ter apagado. Se você anda e não olha por onde você anda, pisa no buraco e cai, é desatenção. Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Ah, foi atropelado, foi a pessoa que jogou no carro? Não, ué. Você atravessou no meio da Amazônia, sinal vermelho para você, ué. Sinal estava aberto para os carros, você atravessou, vai morrer mesmo. Se não morrer, vai aleijar. Então, essas desatenções, a gente tem que tomar cuidado para não achar que isso também é obsessão. Né? Pessoa distraída demais, não sei o quê, tem que treinar a mente para ficar mais atento, mais alerta. Mas essa diferença, espero que ficar claro, na obsessão simples, geralmente nós somos o alvo. Quando que a gente não é o alvo? Quando você está tentando fazer uma coisa legal, quando você está atento, você fala assim, putz, essa linha de pensamento aqui não é minha não, hein? Esse negócio aqui tá muito ruim. Aí você vai lá e faz uma prece, o Espírito fala assim, danado, tá vigilante, olha lá. Aí vai pro lado e fala assim, ih, o maridão tá dando mó mole, eu vou usar ele. E vai lá e cutuca o danado, sabe? Vai lá e pega o filho, vai lá e pega a esposa, e pega o patrão. Essas são coisas de obsessões simples.
O fascinado é mais requintado. Ele não quer saber, ele não quer que você saiba que ele existe. Ele quer te ridicularizar. E aí, com ideias mesmo, gente, das mais toscas possível, sabe? Você pode falar assim, ó, de pessoas que andam na rua conversando sozinha, saem nus. Quando não é um processo psiquiátrico mesmo, né, da loucura propriamente dita, às vezes é só um fascinado, sabe? Que o espírito enche a cabeça de ideias, ele acha que aquelas ideias são dele e ele vai lá e executa. Uma coisa clássica da fascinação é você falar com a pessoa, olha, você está doente, ela não acredita. O clássico da fascinação é isso. A pessoa não acredita que ela está passando por um processo. Na obsessão simples, você fala, oh, você não tá bom não. Ele fala, ih, deixa eu ali pegar um receituário, então, que eu não devo estar bom mesmo, não. Eu estou cansado de reconhecer processos meus com alguém me falar, não, Catinho, que ideia estúpida que você teve. Eu falo, olha, vocês podem me derrubar por outra coisa, mas por negligência minha não vai ser não. Eu corro lá, pego um receituário, ou eu vou no terreiro, tomo uns passes bons lá, volto bom igual um coco, vou estudar, vou procurar entender nos meus pensamentos o que me alterou para deixar com que isso acontecesse. Porque, olha, as coisas não são tão maléficas. Eu vou contar para vocês uma coisa. Eu tenho 8 minutos, não é isso? Tá. Tem 12, Cadinho. 12? Amém, Senhor. Eu tive executando um trabalho de arte espírita, que inclusive o Ramonzinho já pôde fazer parte na época do Asas, né? Ramonzinho tenho até hoje, inclusive. Rapaz! E é o meu precioso essa garrafinha. Coisa boa. Eu executava um evento que chamava FEARTE, que é um festival de arte espírita. Um evento na praça pública. A gente Inclusive, já participamos também. Hã? Inclusive, já cantamos lá também. Sim, por isso que eu tô falando do Asas aqui. O Ramon, você já esteve com a gente, o Asas já cantou com a gente lá. Inclusive, acho que foram 2 vezes ou uma, se não me falha a memória. Foi uma? Foi uma. Então, quando eu organizava esse evento, certa vez, um amigo chegou para mim e falou, Cadinho, deixa eu te falar um negócio. Você sabe que você organiza esse evento e por vaidade purinha, só para aparecer, né? Eu falei, uai, rapaz. E não é que pode ser mesmo? Aí me deu aquele negócio, eu fui parar na minha psicóloga. Eu falei, ô, vem cá, eu acho que será que eu tô fazendo esse negócio por vaidade, só para aparecer? Ela falou assim... Por sinal, também era a mesma da minha? Era a mesma. A gente fazia uma sessão um depois do outro, mas ok. Verdade. Aquela pessoa me tirou de várias covas. Eu era um Daniel que caía na cova do leão toda semana e ela ia lá e me tirava. Aí, ela falou, olha, Cadinho, bom, se for da vaidade, sua vaidade até que tá indo bem, né? Tá ajudando, tá servindo para ajudar algumas pessoas a conhecer tanto o espiritismo, a trabalhar a arte, fazer as coisas. Mas não deixa com que isso te pare. Não deixa com que esse comentário desacelere o seu desejo de fazer com que as pessoas conheçam o espiritismo, conheçam a arte espírita. E depois eu fui avaliar um processo junto dessa pessoa. Eu falei, gente, olha como é que são as coisas. Eu identifiquei 2 possibilidades de obsessão. Ou uma, que era de algum espírito que queria me atrapalhar realmente, e aí, como o evento ia acontecer mesmo, não tinha campo para isso, ele usou o outro. Ou como o outro pudesse estar mesmo fascinado e só querendo usar a palavra dele para jogar terra em qualquer evento que fosse útil. Então, tem essas 2 possibilidades. Eu falei, gente, como ele era muito dono de si, eu pensei, bom, deixo ele com os pensamentos dele e vou fazer o meu. E desse dia em diante eu falei com Deus, Deus, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer o evento. Se for por vaidade minha, o senhor não contabiliza, não. Deixa para lá, que o povo vai conhecer o espiritismo mesmo. Se esse rir para ajudar alguma alma, deixa que essas almas depois me tiram do umbral e tá tudo certo. Não precisa contabilizar nada, não. Foi o jeito que eu achei para conseguir organizar as minhas ideias para não entrar no novelo de uma sugestão mal dada.
Gente, às vezes alguém te dá uma sugestão mental. Essa sugestão, quando fala assim, você está fazendo tal coisa por tal situação, quem que é essa pessoa para falar que você está fazendo assim e por isso? Entende por que a gente tem que estar na autoobservação muito intensa quando a gente é espírita? Um recado de alguém pode ser uma verdade, mas pode ser uma mentira. Como é que você vai saber? Autoconhecimento. Autoanálise profunda. Cadinho, e Oi? aí é um negócio, estou te interrompendo, é muito engraçado, porque assim, nós espíritas temos essa falsa comparação de que a gente sempre se coloca numa extrema vigilância ou numa extrema cobrança de si próprio no que diz respeito à questão da vaidade. Porque eu não vou fazer palestra por questão de vaidade, eu não vou cantar por questão de vaidade. E aí acaba deixando de fazer, né? Aquela velha frase do futebol, né? Com medo de ganhar, o medo de perder não deixa o time ganhar, no final das contas. E aí, assim, acaba que naturalmente, e aí o Rodrigo tá aí também para poder me ajudar, as pessoas, alguém precisa tomar a frente das atitudes, alguém precisa responder pela casa espírita, pela mocidade, pelo grupo de música, pelo teatro, de todas as formas. Alguém precisa responder por isso. E aí, no final das contas, a gente basicamente, ou por um excesso de crítica, né, em apontar os outros, porque fulano isso, porque fulano aquilo, que existem os espíritas com os dedinhos riste, né? E a gente, às vezes, receoso de trabalhar, ou receoso de admitir alguma tarefa, a gente se acomoda na nossa zona de conforto. No seu caso, por exemplo, eu participei cantando uma vez e fui lá numa outra vez, e você ordinariamente foi lá e me botou no palco, né? Porque nem para isso eu tinha ido. Mas se a gente não está disposto ao trabalho, ele nunca vai aparecer. Sim. Também sempre comenta uma frase de Emmanuel que o trabalho aparece quando o trabalhador está pronto. E eu acho fundamental a gente ter esse tipo de raciocínio, porque senão a gente se perde muito nessas falsas arrogâncias, a propensa vaidade. Falsa modéstia, né? E, Ramonzinho, isso que você falou faz tanto sentido, porque assim, enquanto palestrante a gente ouve muito isso. Nossa, você fez uma palestra tão bonita. Foi os espíritos. Aqui é uma falsa modéstia que envolve duas coisas. A primeira, eu sou médium, já estou contando que eu sou médium. Então, a vaidade já está aqui. Ó. Foi eu não, foi os espíritos. Então, já estou contando de forma velada que eu sou médium. E a segunda, não, eu sou humilde demais da conta para aceitar um elogio. Então, assim, olha o tanto que eu sou humilde. E acaba fazendo autodepreciação. Aí é um caminho largo a depressão, no final das contas, lá na frente. Exatamente. Entendeu? E isso, cara, é ensinado no curso de expositor. Por exemplo. Óbvio, gente, a gente já sabe que não se bate palma para palestrante espírita, e eu não sei porque isso não se aplica em seminários, mas enfim, né? Tudo é porque os expositores não sabem lidar com elogio mesmo. Não sei lidar com muito elogio. A gente começa a escapar, porque senão vai virar mesmo uns tupetu, tudo igual o cacatua, com os tupetinhos para cima. Então, assim, o negócio é achar esse equilíbrio de falar, olha, peraí, velho, tem um negócio para organizar, quem vai, ninguém vai, não, então eu vou. Aí você é vaidoso, o problema é seu, eu tô indo. Sou mesmo. Igual a questão das lives, das palestras. No caso, lá no Miramês você pode falar, né? Mas assim, acaba que vira telhado, né? Ô, Ramon, não sei como é que é lá, mas... Eu tomei a decisão, assim, de toda terça-feira quem vai fazer o estudo sou eu. Imagina que eu já não ouvi. Por quê? Porque dá trabalho achar alguém mesmo para fazer online. E a gente decidiu fazer 2 vezes na semana.
Eu falei, não, e sabe de quem que é o trabalho de gastar os expositores? É meu. Eu falei, Sinto isso na pele. eu vou facilitar a minha vida. Pô, gente, eu sou expositor, eu vou ficar por conta de um dos dias. E os outros eu vou achando gente para fazer. Então, quando a gente toma esse tipo de decisão, eu falo assim, nossa, que vaidoso, quer aparecer toda semana. Fala, não, velho, então vem e fala comigo assim, Cadinho, deixa que eu faço. Eu vou, É você acha like, que eu vou né? ficar feliz? Não, eu vou ficar feliz demais, cara. Mas é bem complexo. Igual a gente teve lá, expositor falando treino de mediunidade, que eu falei, poxa vida, se eu tivesse na reunião dentro do Mirameiro, eu te interrompi até na hora, mas online é mais difícil um pouco. Então, cara, a gente tem que aprender a lidar com esse negócio, porque tudo pro espírito vai dar obsessão. Gente, vamos ser felizes? Você que tem medo de obsessão, tem 25 pessoas aqui, você que tem medo de obsessão, você que tá me vendo agora, deixa eu te contar um negócio. A possessão tá clara para todo mundo, gente? A possessão é o pessoal que já chega lá. A Luísa até perguntou, né, como é que funciona, se o negócio é da. Não, o estreitamento para ter uma possessão, ele é muito. Encarnações, às vezes, para ter uma possessão. Porque tem que ter um nível de afinidade tão grande que o cara vai pegar seu corpinho e vai usar como ele bem entende. Cadinho. Oi. Vamos só lembrar também, para nós espíritas, que a gente já sabe, mas nunca é por demais a gente lembrar, que existe obsessão de encarnado para desencarnado, né? Às vezes o que é pior. É aquele amigo chato que eu falei que eu sou, né? Eu não gosto de falar dessa série, não, porque eu faço parte, aí eu falo mal de mim mesmo. Poder nem discordar. Não dá, não, cara. Eu tenho um senso crítico muito, muito real para mim. Então eu sei que eu sou o chato da galera. Só para finalizar, faltando um minuto só. Um minuto. Então, gente, tudo que você for fazer, vai ter companhia espiritual, que não quer dizer que seja obsessão. Não deixe de fazer o bem que você pode fazer. Olha, eu aprendi uma frase tão maravilhosa de novembro de 2019 para cá, novembro de 2018. É assim: não deixe o que você não pode fazer atrapalhar aquilo que você pode fazer. Não deixe o que você não pode fazer atrapalhar o que você pode fazer. Então não deixe a ideia de um obsessor atrapalhar os seus planos de ser feliz, os seus planos de ser alegre, os seus planos de ser uma pessoa melhor. Ah, porque se eu fizer tal coisa vai dar obsessão. Olha, se você... Deus está olhando a sua intenção. Se a sua intenção é ser feliz sem prejudicar ninguém, seja. Se você está sendo feliz e está prejudicando alguém e descobriu, dá tempo de parar. Você pode mudar o seu jeito de ser. Então, não deixe de curtir a sua família. Ah, eu não vou na festa do meu familiar, não, todo mundo bebe e lá vai dar obsessão. Deixa de ser bocó. Se você não bebe, a obsessão que bebe não vai te querer, não. Entendeu? Se você não fuma, a obsessão que fuma não vai te querer, não. Você tem que tomar cuidado com as suas más inclinações, não com a dos seus parentes. Deixe seus parentes ser felizes. Se você não bebe, vai lá na festa, diverte e vai embora, criatura. Se você não bebe, seus amigos vão comemorar num bar, vai lá no bar e toma sua água, seu refrigerante. E confraterniza com seus amigos e vai embora. Você não precisa de ser mais um, mas você também não precisa de coibir a sua família e os seus amigos de serem quem são. E isso faz toda a diferença. Então, gente, eu agradeço do fundo do coração a atenção e o carinho. O meu 1 minuto já deve ter acabado, eu espero que tenha ficado claro. E se eu cometi qualquer erro, vocês desculpem aí, por favor, as falhas, e que a gente possa entender que além das obsessões, nós temos todos os nossos guias espirituais, e anjo da guarda, e gente que gosta da gente no plano espiritual, e que quanto mais você quiser ser alguém melhor, eles estão coladinhos com vocês. Amém. Obrigado, Rodrigo, pela oportunidade. Um beijo no coração de todo mundo. Cadinho, muito obrigado. Nossa, essa 1 hora passou voando, cara. Nossa. Não foi? A Luísa fala, ó, é até 21h15, né? Tá querendo mais 15 minutinhos, infelizmente a gente não pode, né? Vamos até, Cadinho, fazer uma publicidade invertida. Eu quero avisar para quem veio através da sua lista que tem reunião da FEAG virtual segundas e quintas, e você tem a reunião de terças e quartas, sendo que as terças é você mesmo quem faz. Às vezes eu divulgo lá no nosso grupo. Uhum. Se interessar até para entrar na lista, pode até falar comigo, quem não tem o seu contato, que aí a gente te encaminha para você adicionar na lista. Tá? Com exceção de amanhã, que amanhã não vai ser eu.
porque eu vou fazer o estudo da quarta e amanhã eu vou estar com o pessoal do Espiritismo em casa. Aí vai ficar muito corrido. Ah, legal. Então amanhã, 6h30, você está no Espiritismo em casa. É 6h30? Então é. 6h30. 6h30. Eu te avisei, tá Ele vendo? virou piolho, só. Obrigado. Aí, só para terminar de fazer o merchan já antecipado, no sábado, já que está todo mundo aqui participando, no sábado nós vamos ter um palestrante de Manaus, Uau. que chama Lucas Evangelista, vai fazer postagem para a gente no sábado, então está todo mundo convidado. E na segunda-feira que vem, nosso amigo, Cadinho, Felipe Torres. Ah, o Filipão é ótimo, né, cara? De casa demais. E o Ramon, em junho, como o Cadinho é de casa, a gente passa uma datinha para ele. O Cadinho, eu não sei por que ele tem a testemunha de ser convidado ainda. Tem que botar na escala na veja direto. Ele agora tá de casa. Cara, tá de casa. Gente, eu fico muito feliz com esse carinho de vocês, eu adoro. Não, você é de casa mesmo, com certeza. Vamos então encerrar nossa reunião. Muito agradecido pela participação de todos. A gente vai fazer a prece final antes. Eu queria aproveitar. Ô, Luísa, você está na escuta? Faz a prece final para a gente, porque é uma raridade ela participar, sabe, Cadinho? Então vou escutar. Vou escutar a prece da Luísa hoje. Cadê ela aparecendo? Vocês estão me ouvindo? Aí, ok. Só não tô vendo. Ah, não, gente, vê porque aí eu não me preparei, né? Então vamos fechar. Faltou o perfume ali. Vamos fechar os nossos olhos. Sentir a energia desse momento. Jesus, te agradecemos imensamente por essa oportunidade. Agradecemos ao Cadinho. Agradecemos a cada pessoa aqui presente, a espiritualidade amiga. E pedimos que essas vibrações possam permanecer conosco, tendo uma boa noite de sono, e que elas também possam ser levadas a todos os lugares em que ela se faz necessária. Fique conosco hoje e sempre, e que assim seja. Gente, obrigado. Boa noite para todos. Até quinta, se Deus quiser.